Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Novamente estamos nesta live para compartilhar um assunto que vem sendo discutido e a Bíblia discute sobre isso também, sobre o crente perde ou não a salvação. Desde Calvino, de Arminiano, há essa discussão e a Bíblia Sagrada nos leva a crermos que o crente não perde a salvação. Existem textos na própria Bíblia Sagrada que podem nos levar à posição de que o crente pode perder a salvação. Então, para iniciar, eu quero fazer uma leitura na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, versículo 1 e 2, e no capítulo 2, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. No capítulo 2, por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas, das coisas que temos ouvido nessa caminhada, nessa jornada que Deus tem traçado para a nossa vida. Desde a queda do homem no Éden, Deus buscou uma forma de trazê-lo à salvação, de salvá-lo. Usou várias maneiras, usou palavra, usou milagres, usou os profetas, como diz aqui em Hebreus, e por fim enviou Jesus Cristo. Então Deus deu prova e continua dando prova na busca do homem, do ser humano, para trazê-lo ao convívio, para trazê-lo a uma experiência pessoal com ele. Então sabemos que a Bíblia está recheada de textos que mostram essa preocupação da parte do Senhor, Deus, em buscar o homem, em trazê-lo ao seu convívio. Ele demonstrou o amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus demonstrou e demonstra esse amor. Em Romanos 5,8 fala sobre Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha o amor de Deus, a demonstração, a preocupação dele em trazer o homem ao seu convívio. Além de demonstrar amor, Deus também mostrou o pecado. Ele mostra que há uma separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Romanos 3,23 fala isso, que o pecado faz a separação, porque todos pecaram e destituídos ou afastados estão da presença do Senhor. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, aquilo que a pessoa sem Cristo vai receber é a morte. Mas Deus também mostra, ele traz, ele exige o arrependimento. Em Atos 3,19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então Deus está aí mostrando o caminho para que o homem seja salvo, para que o homem retorne à presença dele, volte a ter o convívio com ele. Em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando o homem acerta a vida com Deus, Deus perdoa os seus pecados. E ele também mostra
ele revela o caminho. Em João 14,6, Jesus é o caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 1,12 fala sobre que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha a preocupação. E Efésios 2, 8 e 9, ele requer uma parceria. Pela graça sois salvos por meio da fé, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo presente de Deus, sois salvos por meio da fé. Não é uma fé natural que eu tenho, mas é a fé na obra que Jesus Cristo fez por mim, fez por toda a humanidade. Fez para que o mundo fosse salvo, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Então veja, a preocupação de Deus é em trazer o homem para a salvação, trazer o homem para o convívio, para a bênção, para ter o homem debaixo da sua proteção, debaixo do seu cuidado. Mas o homem tem toda essa separação, o homem muitas vezes rejeita as coisas de Deus, e quando há rejeição, nós sabemos que para quem vive no pecado, para quem quer viver no pecado, para esses não há salvação. Agora, quando eu acerto, quando Deus me dá essas instruções, quando Deus me orienta e mostra essa preocupação e eu aceito, eu recebo Jesus Cristo na minha vida. Eu recebo Cristo Jesus, ele passa a ser o meu Senhor, ele passa a ser o meu Salvador. Isso é importante. Nós temos essa convicção de que o Senhor agora mora no nosso coração. E vários textos da palavra de Deus nos dá garantia de vida eterna, nos dá garantia de salvação. Em João 3,36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, quando eu recebo Cristo, o meu nome é escrito no livro da vida. Nós sabemos que existem livros, em Apocalipse fala sobre isso, que existem livros, mas existe um livro da vida. Então, o livro onde está o nome daqueles que são fiéis, daqueles que entregaram o seu coração a Jesus. E se você não o fez, faça isso. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Receba como teu Senhor, receba como teu Salvador, e o teu nome é escrito no livro da vida. Os teus pecados são perdoados e você passa a ter a vida eterna. E João fala sobre isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna, você passa a crer. Essa palavra crer significa dar meia volta. Eu estou indo numa direção longe de Deus, afastado de Deus, no pecado. E quando eu creio em Cristo, quando eu recebo Cristo, a minha vida se transforma, a minha vida dá uma virada de 180 graus e eu volto para o caminho que é o caminho da presença de Deus. Textos que nos dá a garantia de salvação, para não ficarmos questionando, será que eu sou salvo ou não? Então, esse texto, Romanos 3,36, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra, você tem que ouvir a palavra, abrir os seus ouvidos, aí você compartilhar, abrir essa palavra e recebê-la no seu coração. Quem ouve a minha palavra, a palavra de Deus, os livros, os ensinamentos contidos aqui e coloca em prática, diz em Mateus capítulo 7, diz a palavra do Senhor: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, crê que Cristo é o enviado, é o Filho de Deus, tomou a forma humana para nos dar vida eterna. Quem crê em Cristo, quem crê na palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha, versículos que nos dão garantia de vida eterna. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo está em Filipos, ele está cantando e louvando a Deus, e há aquele terremoto e o carcereiro tenta se matar. E Paulo intervém nesse desejo do carcereiro e diz para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo
será salvo tu e a tua casa. Então, é uma palavra que deve estar no meu coração. Se eu crio na palavra, eu sou salvo. A minha casa também é abençoada pela minha salvação, porque a minha vida é transformada. Aquilo que eu falava, aquilo que eu vivia, a maneira como eu procedia muda, é transformado. E aqueles que estão ao meu redor, os de casa inicialmente, depois do trabalho, da escola, os parentes, percebe que houve mudança na nossa vida, que houve mudança na minha vida, na sua vida. Então quem crê no Senhor aqui, diz a palavra, será salvo e tu e a tua casa. É pelo testemunho da sua vida, a tua casa é abençoada. Deus estende a salvação também para os seus familiares. São textos da palavra, Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. São textos da palavra que nos dá garantia de que nós somos salvos, de que nós recebemos a Cristo e temos a salvação. O Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação. Olha que não existe outra forma, outra maneira de eu ser salvo, a não ser de entregar no meu coração a Jesus e crer nessa palavra. Crer é acreditar, não somente conhecê-la, mas viver essa palavra, porque será como uma casa edificada na rocha, textos que me garantem a salvação. Hebreus 9:28, Cristo aparecerá a segunda vez aos que esperam para a salvação. Então a salvação é algo imediato. Quando eu recebo a Cristo, é algo imediato, mas ela também é progressiva, ela continua caminhando à medida que eu estou vivendo, eu estou sendo salvo. Eu tenho a salvação quando eu recebo a Cristo, mas a cada dia essa salvação é aperfeiçoada pela minha maneira de ser, pela minha condição de uma nova pessoa. Cada dia está sendo acrescido na minha vida, essa salvação está sendo moldada a cada dia. Então, Hebreus fala sobre isso. Em 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Texto da palavra, 1 João 5,13, vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. João escrevendo às pessoas, aos crentes de Jerusalém, aos crentes gerais de toda aquela época, e para nós também, ele fala sobre isso. Vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Irmãos, garantia, eu tenho a vida eterna se eu recebi a Cristo. A palavra me garante isso, a palavra me dá essa certeza, essa convicção. Filipenses, rogo, pois, a Evódia, a Síntique e a Clemente e outros cooperadores cujo nome estão escritos no livro da vida. Existe esse livro, já falei, esse livro é escrito o nome nesse livro. Não há forma de apagar o nome, não há borracha no céu, não há aquele líquido que limpa a tinta escrita. Uma vez escrito, esse nome é escrito no livro da vida, e quando Deus te fizer chamada, você estará na presença dele para sempre, desfrutando da nova cidade, da nova Jerusalém, com os santos, com os fiéis em Cristo Jesus que morreram. Textos que me dá essa garantia, que me dá essa convicção que eu tenho que ter. Irmão, se eu anuncio o Evangelho de Deus, se eu prego o Evangelho de Deus, se eu distribuo folhetos com a mensagem da palavra de Deus, coisa que estamos fazendo aqui nesse período de pandemia, quando saímos para dar uma caminhada aqui pela manhã, distribuímos folhetos. Olha, se eu não creio nessa salvação e não tenho essa convicção no meu coração que eu sou salvo, como que a minha fé, o meu trabalho vai produzir mudança naquele que ouve a palavra, naquele que recebe uma mensagem, e recebe um folheto, uma palavra de conforto, uma palavra de desafio, uma palavra de vida eterna? Então eu tenho que ter no meu coração essa convicção que Cristo, que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho a vida eterna, eu tenho a salvação.
Então é impossível, segundo esses textos e segundo o meu coração, perder a salvação. É evidente que existem textos que levam a uma indagação, textos que levam ao questionamento sobre a perda da salvação. E um desses textos é no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Então esse é um texto que leva ao questionamento. E esses que estão aqui apostatando, estão voltando atrás na sua caminhada, na sua jornada espiritual. O autor de Hebreus é um autor que está usando muito do judaísmo. Ele faz no livro de Hebreus, você vai ver, se você ler esse livro, você vai ver várias citações de Melquisedeque, do templo, do lugar santo dos santos, dos querubins ali no lugar santo dos santos. Vai ver também sobre Jesus é superior a Moisés. Então esse autor, ele tem essa posição judaica e ele faz uma referência ao que acontecia no Velho Testamento, lá no livro de Números, no capítulo 15, quando aquele que praticava o erro involuntariamente, ele era perdoado, mas se ele voluntariamente mantinha o erro e fazia com vontade, com erro, com desejo de fazer o erro, esse homem era extirpado, ele era afastado da tribo, ele era morto. Então o autor faz essa comparação, né? Ele faz essa citação de Hebreus capítulo 6, versículo 4, e esses que foram renovados, esses que experimentaram, não tem mais forma de voltar atrás. Irmãos, sabemos que na jornada espiritual há um caminho a ser percorrido, e nem sempre esse caminho nos conduz firmes, sempre firmados. Às vezes há momentos de dificuldades, há momentos de pânico, há momentos de queda. Quando Pedro está na presença de Jesus, Jesus vai ser crucificado, e ele diz: Senhor, eu vou contigo até o fim. E Jesus fala para ele: olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E ele fala: de jeito nenhum. E ele nega. Então ele nega Jesus Cristo, quer dizer, ele caiu na fé, caiu da fé. Não, ele teve um momento, ele vacilou, mas Jesus vai restaurá-lo. Pedro vai se arrepender, ele chorou amargamente. E Jesus, depois da sua ressurreição, encontra com ele e faz um questionamento: você me ama, Senhor? Você me ama? E Pedro responde: sim, te amo, Senhor. E Jesus fala para ele 3 vezes: apacenta o meu rebanho. Então, é uma reconciliação. Então, aquele que cai, está escrito o nome no livro da vida, e eu entendo que de forma nenhuma ele continuará no seu pecado voluntariamente. O mesmo autor de Hebreus, no capítulo 10 para frente um pouquinho, ele diz aqui: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Então o Hebreus está dizendo: olha, se voluntariamente, claro, se voluntariamente, eu sei que é pecado, eu sei que é errado, eu faço por prazer, é evidente que eu não tenho o Espírito Santo, eu apaguei o Espírito da minha vida, eu afastei ele. Então, se voluntariamente eu continuo fazendo e não me arrependo, para esse, diz aqui a palavra, existe um
uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar. Então veja, a palavra me dá essa garantia de que eu sou salvo, mas que na vida, na jornada, na caminhada, haverá momentos de dificuldade que dá a impressão que acabamos apostatando ou acabamos desistindo. Não, às vezes são momentos difíceis que ocorrem e eu entendo que Deus até permite para que nós possamos provar a nossa fé e nos traz lições abençoadas. Vejo isso, então, o crente tem o Espírito Santo convence do pecado, convence do juízo e da justiça. 1 João 2,1, escrevo para que não pequeis. Então, o crente pode pecar? Não deve, mas pode acontecer que ele peque. Mas se pecarmos, escrevo para que não pequei, mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Então, o crente não vive habitualmente no pecado. Ele deve se afastar, ele não deve correr risco, mas se acontecer dele pecar, ele tem um advogado para confessar, para fazer o acerto, para pedir perdão e ser perdoado, porque o seu nome está escrito no livro da vida, isso é uma garantia. Agora existem algumas coisas, algumas ideias, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas pessoas, às vezes, eu já ouvi isso em testemunho de aconselhamento, ela falou um palavrão contra o Espírito Santo. Às vezes veio na mente e ela, se não falou, pensou, e aquilo traz uma confissão de perda de salvação, traz no seu coração a ideia de que ela perdeu a salvação. Não. A blasfêmia é contra o Espírito Santo. O que é, na verdade? É atribuir ao diabo a ação de Deus. Jesus, quando expulsou os demônios, os fariseus disseram, olha, ele expulsa demônio porque Beelzebu, que é o chefe dos demônios, está nele. Isso é atribuir ao diabo a ação de Deus. Era dizer que Jesus estava possesso por Beelzebu. Gente, isso aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É você não aceitar as coisas de Deus. É você crer que as coisas de Deus são obras do maligno, obras do diabo. Ele está possesso de Beelzebu para poder expulsar tantos demônios assim. Não é. Esse é o problema da blasfêmia, o pecado contra o Espírito. É você atribuir a Beelzebu, ao diabo, a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus, a obra de Deus para com a humanidade. Então, precisamos ter cuidado em relação a isso. Então, nós precisamos ter essa convicção, essa certeza de que nós estamos salvos. 2 Coríntios 1:21, ele nos ungiu, ele nos selou, nos deu o Espírito Santo em nosso coração como garantia. 2 Coríntios 1:21 fala sobre isso. Eu quero ler para você, é uma certeza, 2 Coríntios 1:21. Olha o que fala aqui para a nossa vida. Mas aquele que nos confirmou, que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou. Quer dizer, há uma garantia, nós temos um registro, nós temos o DNA de Cristo, como penhor, como garantia, o Espírito Santo em nossos corações. O Espírito Santo mora dentro do nosso coração. Então isso é importante, é essa garantia, é saber que eu tenho o penhor, que eu tenho a garantia do Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses 3:3, há também essa referência aqui sobre essa garantia. Mas fiel ao Senhor, o qual confirmará e nos guardará de todo mal, guardará do maligno. O Senhor é fiel, Ele guarda a minha vida, Ele protege a minha vida. Eu não preciso ter dúvida, será que eu sou salvo? Não, a palavra me dá essa garantia, esses textos me dão essa garantia. E Romanos capítulo 8, texto conhecidíssimo nosso, eu quero ler
para você e para mim também. Fala sobre isso Romanos 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, eu e você? Quem nos condenará? E é Deus quem justifica. Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Olhem, Jesus intercede por nós, olha por nós, acompanha a minha vida, a sua vida, mostra o caminho que eu devo percorrer, me livra do pecado, vem a tentação, me dá o escape, vem a tentação e ele me dá o caminho que eu devo correr, sair fora dessa tentação. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, coisa difícil, tribulação, era faca no pescoço. A angústia, a perseguição, gente, vivemos época de perseguição. Os irmãos pelo mundo estão sofrendo morte, estão sofrendo encarceramento por causa da perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de Deus, fomos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, olha, isso é muito sério. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é aquele que venceu, está vencendo a cada dia. As dificuldades, problemas, a luta, essa pandemia, está vencendo a falta de dinheiro, a falta de emprego, está vencendo uma proteção do Senhor, a saúde do Senhor na sua vida. Você é um vencedor, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Meu irmão, olha que palavra abençoada, uma palavra que você deve carregar no seu coração, uma palavra que você deve ter na sua vida, que você é um salvo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Então glorifique o Senhor, peça a Ele e agradeça a Ele diariamente por essa tão grande salvação e tome todo o cuidado. Eu entendo que o autor de Hebreus, no capítulo 6, ele também faz nesse texto, nesse versículo, uma advertência para nós também, para estarmos atentos pelo caminho que nós percorremos, pelo caminho que nós andamos, a nossa mente, o nosso coração tem que estar centrado na direção do Espírito Santo, na orientação que Ele nos dá. E não ao léu, a qualquer maneira, não enchendo oficina, mente vazia, oficina do diabo. Então tenha sua mente cheia com as coisas de Deus. Então o autor nesse versículo, ele também está dando um alerta para o meu coração, para o seu coração, para estarmos atentos àquilo que o diabo está armando. Muitas vezes é imperceptível, muitas vezes são coisas que nós não percebemos, mas eles são ciladas. O Espírito Santo sempre vai, acender uma luz, te dar um recado, vai te avisar. Não aceite, não receba, não faça, não contribua de uma forma errada. O Espírito Santo ele sempre vai alertar antes de cometermos o pecado, porque ele mora no nosso coração e nós temos essa garantia da salvação, da vida eterna. Que você carregue isso no teu coração, que você tenha isso na tua vida, a tua salvação é eterna. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde com essa convicção diariamente, quando se levantar pela manhã. Senhor, obrigado por essa tão grande salvação na minha vida. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela vida de todos aqueles que estão vendo, ouvindo, que possam ter no coração essa certeza, essa garantia de que são salvos, que têm o seu nome, o nome de cada um escrito no livro da vida. Deus, se porventura alguém que estiver vendo, ouvindo, não tenha salvação, possa entregar o seu coração a Jesus, experimentar esse novo nascimento, que é Cristo na vida, salvação eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome e pelo sangue de Jesus. Amém e amém.